Hoje vamos mergulhar na história de um herói que se tornou lenda, um nome que ecoa através dos milênios e que até hoje nos faz questionar. Qual o preço da imortalidade? Preparem-se porque vamos falar de Aquiles. Na alvorada dos tempos, quando deuses ainda caminhavam entre os homens e a fronteira entre o divino e o mortal era tênue, nasceu um guerreiro destinado à eternidade. Aquiles. Imagina só, ele não era um simples mortal. Filho de Peleu, um rei respeitado, e da deusa Tétis, Aquiles tinha sangue divino correndo nas veias. Sua mãe, com o coração apertado pela previsão de um destino mortal para seu filho, tomou uma decisão drástica. Ela o mergulhou nas águas sagradas e místicas do rio Estige. Vocês sabem, aquelas águas que tornam qualquer um invulnerável. E foi assim que Aquiles se tornou praticamente indestrutível. Praticamente porque, claro, há sempre um mas, não é? Enquanto o segurava para o mergulho, Tétis o pegou pelo calcanhar. E adivinhem só, esse foi o único ponto que não foi tocado pelas águas mágicas. Assim, nasceu o guerreiro quase imortal, o terror de seus inimigos, o orgulho de toda a Grécia. Mas o que isso realmente significava para ele? Uma bênção ou uma maldição? Já pensaram nisso? Desde muito jovem, Aquiles mostrava que não era como os outros. Sua força e velocidade eram de outro mundo. Ele corria como o vento, ninguém conseguia alcançá-lo. No combate, era uma força da natureza. Sua lança parecia uma extensão do próprio corpo. Sua coragem, inabalável. Os inimigos tremiam só de ouvir seu nome. E para moldar esse talento bruto, ele teve um mentor para lá de especial, o sábio centauro Quiron. Quiron não apenas o ensinou as artes da guerra, mas também a medicina e a música. Ele incutiu em Aquiles a ideia de que a verdadeira glória não vinha só da força, mas da honra e do caráter. Mas no fundo, Aquiles sonhava com algo mais. Ele queria a imortalidade da fama, viver eternamente nos cânticos dos poetas, ser lembrado para sempre. Queria ser uma lenda viva e depois uma lenda eterna. E o destino, claro, não tardou a apresentar a ele a oportunidade perfeita. Lembram da história da bela Helena? Pois é, quando o rei Menelau teve sua esposa, Helena, raptada pelo príncipe troiano Paris, um escândalo que balançou toda a Grécia, não demorou para que os reis se unissem sob o comando de Agamenon. O objetivo era claro: resgatar a rainha e vingar essa afronta terrível. E assim, 1000 navios partiram rumo a Troia. E adivinha quem estava a bordo? Nosso herói Aquiles, liderando seus temidos mirmidões. No campo de batalha, Aquiles era mais que um guerreiro. Ele era a própria tempestade. O que ele passava não ficava de pé. Nenhum inimigo sobrevivia ao seu avanço. Sua armadura, presente dos deuses, reluzia como o ouro sob o sol, cegando seus adversários. Sua espada, abençoada pelo próprio Hefesto, cortava o ar como um trovão. Os troianos, guerreiros valentes, tremiam só de ouvir seu nome. Era uma fúria divina, uma força imparável, e seu grito era o anúncio da morte iminente. Quem aí já se imaginou vendo Aquiles em batalha? Que cena seria essa? Mas até os deuses, meus amigos, temem o orgulho e a arrogância dos homens. E Aquiles, com toda a sua divindade, também era humano. Em um momento de profunda desavença, Agamenon tomou para si Briseida, uma mulher que Aquiles amava profundamente. O orgulho ferido do guerreiro foi imenso. Tomado por uma ira profunda, Aquiles retirou-se do combate. Ele simplesmente se recusou a lutar. E a falta do maior guerreiro grego no campo de batalha fez toda a diferença. Sem Aquiles, os gregos começaram a perder terreno de forma devastadora. Os troianos, liderados pelo corajoso príncipe Heitor, aproveitaram a chance. Eles avançaram, empurrando os invasores até o limite.
O campo de guerra, antes dominado pelos gregos, transformou-se em um cenário de desespero e muito sangue. Os gregos estavam à beira da derrota total, e Aquiles, em sua tenda, apenas observava. Foi então que um de seus melhores amigos, Patroclo, não aguentou mais. Ele pediu para Aquiles suas armaduras, aquelas forjadas por Hefesto, para ir à batalha. Patroclo vestiu a armadura de Aquiles e entrou no combate, tentando inspirar os guerreiros gregos e assustar os troianos, que pensariam que Aquiles havia retornado. Ele lutou bravamente como um verdadeiro herói, mas o destino já estava traçado. Patroclo acabou enfrentando Heitor, o príncipe de Troia. Em um duelo feroz e trágico, Patroclo foi derrotado e morto. Quando a terrível notícia chegou a Aquiles, o guerreiro caiu de joelhos. A dor da perda de seu amigo mais leal foi tão avassaladora que se transformou em uma fúria incontrolável. Seus olhos ardiam como chamas e a raiva o consumia. Não havia mais espaço para orgulho ou desavença. Aquiles vestiu novamente a armadura lendária, aquela feita pelos deuses, e marchou para o campo de batalha. Cada passo que ele dava era como um trovão. Cada golpe que desferia era o rugido dos deuses em sua vingança. Ao encontrar Heitor, o desafio foi lançado. O duelo que se seguiu é um dos mais famosos da história e da literatura, um embate que ecoou pelos séculos. Lanças se chocaram, espadas cortaram o ar com violência. Mas a ira de Aquiles era implacável. Ele era uma força da natureza, movido pela dor e pela sede de vingança. Com um golpe certeiro, ele atravessou o coração de Heitor, vingando a morte de Patroclo. A vitória era sua. Mas essa vitória, meus amigos, não trouxe paz. Não havia alegria no rosto de Aquiles, apenas um vazio profundo. Ele havia cumprido sua vingança, mas a dor permaneceu. Em um ato de raiva e desrespeito, ele amarrou o corpo de Heitor à sua carruagem e o arrastou diante dos muros de Troia, para o desespero e o choro de todo o exército troiano. Mas a humanidade de Aquiles ainda existia. Quando o velho rei Príamo, pai de Heitor, veio de joelhos suplicar pelo corpo de seu filho, Aquiles viu o peso de sua própria humanidade, a dor de um pai. Ele devolveu o corpo e, em um momento raro de vulnerabilidade, chorou. Ele chorou a perda de Patroclo, a guerra e talvez a si mesmo. Meses depois, a guerra de Troia se aproximava de seu fim. Os gregos fingiram uma retirada estratégica, deixando para trás o famoso cavalo de Troia. Vocês conhecem essa história, não é? Os troianos, acreditando ser um presente de despedida ou um sinal dos deuses, levaram o enorme cavalo para dentro de suas muralhas, celebrando o que pensavam ser o fim da guerra. À noite, os guerreiros gregos que estavam escondidos dentro do cavalo saíram e abriram os portões da cidade. Troia ardia em chamas, e Aquiles, o invencível, penetrou nas ruas em chamas, desferindo golpes e lutando como nunca. Ele parecia imparável, mais uma vez desafiando o destino. Mas o destino, meus amigos, não pode ser evitado, nem mesmo pelos filhos dos deuses. Dentro do templo de Apolo Paris, o mesmo príncipe troiano que havia raptado Helena e causado toda a guerra, atirou uma flecha. E essa flecha, guiada pelo próprio deus Apolo, atingiu o único ponto vulnerável de Aquiles, seu calcanhar. O grande herói caiu. E com ele, o maior dos guerreiros da Grécia, o quase imortal, encontrou seu fim. Enquanto o fogo consumia Troia, Aquiles descansava. Sua jornada terrena havia chegado ao fim. Mas seu nome não morreu. Ele se tornou imortal nas canções, nos versos dos poetas, nas peças de teatro e na lembrança dos homens. Aquiles, o guerreiro que desafiou o destino e provou que alguns nascem para nunca serem esquecidos. E você? O que você acha? Aquiles foi abençoado pela glória e pela invulnerabilidade,
ou amaldiçoado por ter um ponto fraco e um destino traçado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou dessa viagem épica, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com a galera e se inscrever no canal Grande Guerreiro para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Qual guerreiro lendário você gostaria que a gente explorasse no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários